A crise atual em Mianmar gerou o deslocamento de mais de 40 mil cristãos somente no último ano. Além de ataques individuais que resultam na morte de cristãos, igrejas e propriedades dos nossos irmãos têm sido atacadas e incendiadas com frequência na nação. Apesar da intensa perseguição, a igreja continua avançando. Isso é possível graças ao apoio de nossos parceiros locais e muita confiança no agir de Deus, mesmo em meio ao caos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Tá na Conta, eu sou Paulo Ribeiro e este é mais um conteúdo. Hoje vamos falar sobre missões, evangelismo e vamos focar num país chamado Mianmar. Já ouviu falar? Não, mas diretor, primeiro solta a vinheta aí. Antigamente conhecido como Birmânia. É uma nação do Sudeste Asiático com mais de 100 grupos étnicos. Esse país faz fronteira com a Índia, com a China, com Bangladesh, com Tailândia, com Laos, com Rangoon. Você conhece esse país, o Mianmar, que está localizado no Sudeste Asiático? Não, nunca ouviu falar sobre o Mianmar? É só você conversar com um missionário da sua igreja que eu tenho certeza, se ele estiver atribuído e conhecer missões, que eu tenho certeza que ele conhece por ser um missionário, mas por falta de apoio, muitas das vezes não chega a você essa informação. Se nós passarmos a conversar mais com os nossos missionários que estão, às vezes, num canto de uma igreja ou não tem apoio para que possa explanar o que acontece fora do nosso país, aonde realmente a igreja está sendo perseguida, você não vai ter essa informação. Converse com ele e pergunta para ele o que é o Mianmar. Eu vou adiantar algumas coisas aqui para que você possa entender o que acontece fora do solo brasileiro. Vou deixar aqui também para você um missionário que se encontra nesse país, o Mianmar. Ele vai contar a experiência dele estando fazendo a vontade de Deus em um solo onde a palavra de Deus sofre perseguição real. Eu não sei se vocês conhecem o site Portas Abertas, onde eles fazem uma análise e mandam também missionários que estão no campo, nesses países onde o evangelho é perseguido, como no caso de Mianmar. E aqui, segundo o site Portas Abertas, vamos começar lendo o que eles dizem. Eles falam sobre a perseguição aos cristãos em Mianmar. Segundo o site Portas Abertas, à medida que Mianmar entra no 5º ano de conflito cada vez mais violento, soluções ou mesmo um cessar-fogo não estão à vista. E a violência tem um impacto devastador sobre a minoria cristã do país. Minoria porque o evangelho lá está sendo tão hostil para eles que eles estão impedindo que o evangelho se propague em Mianmar. E a minoria ainda é cristã. Em Mianmar, o predominante lá é o budismo. E ele continua dizendo que entre os que mais sofrem o impacto são os cristãos. E aqui diz também que desde o golpe militar em fevereiro de 2021, os cristãos enfrentam maior violência e restrições mais rígidas. Cristãos foram mortos e igrejas foram atacadas. E esses ataques também são focados em estados que o cristianismo ele chega a ser predominante. Então os focos têm sido alguns estados de Mianmar, como Shikanyan, Kachin e outros estados que o cristianismo tem se levantado e eles fazem de tudo para que isso não avance, atacando, fechando igrejas, matando os cristãos que estão fazendo um trabalho missionário nesse país. E até os cristãos que não foram expulsos, não foram encontrados nesse país, eles preferem encontrar refúgios em igrejas, em campos deslocados, e alguns são até forçados a fugir para campo, floresta, onde muitas vezes são privados de acesso a alimentos e cuidados de saúde. E o site Portas Abertas ressalta também que as forças do governo continuam a atacar as aldeias e as igrejas cristãs. O governo, que deveria dar apoio à população, é o que persegue também os cristãos, porque se sentem ameaçados com a propagação do evangelho naquele país. Então, eles atacam. E diz também que
também mataram trabalhadores humanitários e pastores cristãos, muitas vezes em ataques aéreos. Você imagina, o governo usa também ataques aéreos para perseguir aqueles que fazem o trabalho missionário. E aqueles que são alcançados e se convertem ao cristianismo, segundo os Portas Abertas, diz que a própria família perseguem eles, a comunidade budista também, a muçulmana, a indígena, porque eles deixaram a antiga religião e se tornaram inimigo deles, que se tornaram rivais e começam a atacar os cristãos que estão naquela região. As comunidades que pretendem permanecer tornam a vida impossível para as famílias cristãs. Grupos de igreja não tradicionais também enfrentam oposição, especialmente os localizados em áreas rurais e conhecidas pelas atividades evangelísticas. Aqueles grupos que insistem em ficar em tais localidades onde a perseguição tem sido de forma devastadora, esses grupos, não só do governo, mas grupos de outras religiões, como foi falado aqui pelos Portas Abertas, budistas, muçulmanos, eles fazem de tudo para intensificar a perseguição desses cristãos. E não só as igrejas tradicionais que são conhecidas, mas também igrejas que não são conhecidas, outros grupos também têm essa perseguição aumentada sobre eles. E um relato aqui diz que de um testemunho que quando anoitece, eles entram para dentro de suas casas, fecham as portas e ligam lâmpadas, mas essas lâmpadas não são as lâmpadas tradicionais que nós temos no nosso país, mas velas, e ficam em silêncio, para que não possam ser localizados por esses que estão tentando perseguir e matá-los. Depois do golpe militar que aconteceu em fevereiro de 2021, aumentou a perseguição ao cristianismo neste país. O Portas Abertas também, ele aceita doações. Não sei se você já doou para missões. Existem vários projetos de missões que recebem doações para que possam manter esses missionários no campo. Porque nós sabemos que eles precisam da nossa ajuda para que possam exercer essa função, para que eles possam exercer o seu ministério. E o Portas Abertas é um desses sites que recebe essas doações e envia para os missionários em campo. Se você quiser ajudar essa missão, eu vou deixar aqui embaixo no link o site do Portas Abertas, onde você vai fazer a sua doação direto para eles. Também temos o trabalho do Max da Campo, que é um missionário nacional aqui do Brasil, mas faz um trabalho fora, em outro estado, que é o Amazonas. Ali ele faz trabalho com as famílias ribeirinhas, famílias que não têm condições, e lembrando que ele é um missionário, ele leva tanto a ajuda que as pessoas precisam no dia a dia, mas também a palavra de Deus, porque o trabalho do missionário é esse, não ajudar somente no ponto espiritual, mas ele também ajuda as famílias nas suas necessidades. Então lá ele já construiu igreja, já ajudou pessoas em situações pessoais, trabalhadores que às vezes estavam sem o seu aparelhamento de trabalho, ele fez vaquinha para que aquele material de sustento pudesse voltar para a família, conseguiu através das doações de pessoas que ajudam a comprar filtro para que as famílias pudessem ter água potável. Então é um trabalho fantástico que ele faz lá com as crianças, com as famílias e, claro, o propósito principal, levando a palavra de Deus às famílias ribeirinhas lá no Amazonas. E o Portas Abertas também faz essa missão, mas internacionalmente, ajudando países como Eritreia, Coreia do Norte e outros países, Colômbia, onde países que o evangelho precisa ser levado e também ajuda humanitária. Então o Portas Abertas também trabalha. Se você quer ajudar, eu vou deixar aqui também o link dele embaixo e o link também do Max Dar Campo para que você possa entrar também e estar ajudando a fazer missões. Às vezes nós pensamos que não podemos ajudar as pessoas que estão no campo trabalhando. Claro que podemos, a nossa doação é muito importante para que eles continuem fazendo esse trabalho missionário e ajudando pessoas que estão lá no alvo, na frente do trabalho, no alvo de guerra ali, trabalhando em prol ao Evangelho de Cristo. E lembrando que a missão, o plano missionário é a base do evangelho. Eu não vou falando aqui que a missão ela é a base da igreja, porque muitas vezes as pessoas não têm entendimento do que é igreja. Porque quando falamos igreja, as pessoas pensam em templo. Então, para que vocês possam entender,
A base do evangelismo, ela não é a base do templo, ela é a base do evangelho, da igreja, para que você possa entender. Quando nós falamos que missão, o projeto evangelístico é a base do evangelho, ele é a base da igreja, mas muitas pessoas entendem igreja como templo, por isso que eu estou falando que é a base do evangelho. Então, sem missão não existe igreja, não existe templo, porque os templos surgiram depois do evangelismo. Nós temos que lembrar que Jesus, quando veio, ele instituiu os discípulos e ensinou os discípulos a evangelizar. E quando ele morreu e depois ressuscitou, ele enviou os seus discípulos para que pregasse o evangelho a toda criatura. E depois, com a pregação dos discípulos, conquistando pessoas, assim também como o apóstolo Paulo, que conquistou os gentios, evangelizando, depois surgiram as chamadas igrejas, os chamados templos, ou seja, os templos foram criados depois do evangelismo, porque a missão principal é o evangelismo, é a missão de levar o evangelho a toda criatura. Quando você vê na sua igreja que o evangelismo, a parte evangelística se tornou um departamento, está totalmente errado e equivocado. O evangelismo, ele engloba tudo, ele é uma fonte primordial para que a igreja possa continuar existindo, porque tudo se baseia na obra missionária, na obra de evangelismo. Eles são braços que apoiam o evangelismo para que cada vez ele se torne mais forte e consiga alcançar o propósito de Deus, que é levar a palavra de Deus a toda criatura. Então nós podemos analisar que a parte de missões, ela é o pulmão da igreja, ou seja, os departamentos, que podemos chamar de departamentos, que é aquilo que não envolve missão, eles têm que estar em apoio, em concordância com o plano principal de Cristo, que é levar o evangelho, ou seja, as missões. Então, são braços da missão, os departamentos que apoiam para que a missão seja cumprida, ou seja, a missão é a parte primordial, ou seja, o pulmão que faz as outras coisas da igreja ter sentido, os departamentos façam sentido e o sentido de nós estarmos ali, que é trabalhar em prol a missão. Então nós vemos que quando Paulo ele institui algumas igrejas, ele coloca pessoas e a missão é expandir. Ele visita mandando carta, mandando relatórios, querendo saber como está aquela missão que ele passou para aqueles gentios, que era espalhar e propagar o evangelho de Cristo. E lembrando que projeto missionário não é um departamento, mas é a função ali, a missão, o propósito pela qual a igreja existe, porque ela já existe antes do templo. Ou seja, Jesus instituiu os discípulos para que levasse o evangelho e depois dos discípulos das missões vieram os templos, as igrejas que foram pontos de orientação para que pessoas que se convertem possam passar por ali, mas não ficar ali. Continuar a missão de expandir o evangelho de Cristo a toda criatura. Então fique aqui com o testemunho desse evangelista em Mianmar, falando sobre a perseguição que sofrem neste país. Meu nome é Tum Maung. Eu sou cristão de Mianmar. No dia 1º de fevereiro de 2021, os militares tomaram o governo do país e anunciaram um golpe de Estado. A partir desse dia, nos tornamos deslocados no nosso próprio país. No mesmo dia, todas as linhas de telefone foram cortadas. Ficamos sem internet e celular. E parecia que nós estávamos ilhados. Um golpe militar em fevereiro de 2021 tornou a vida dos cristãos perseguidos em Mianmar ainda mais difícil. Com ataques violentos e restrições mais rígidas, militares olham para os seguidores de Jesus como parte de movimentos de oposição. Assim, eles são hostilizados e forçados a fugir para sobreviver. No dia 6 de abril, nós saímos de casa. Minha esposa me avisou que já não era mais seguro ficarmos ali, porque 2 tanques e escavadeiras estavam vindo para a nossa cidade, armados. Por isso, nós planejamos nossa fuga para a manhã seguinte. Levamos somente uma camiseta
para usarmos durante o dia e uma outra para usarmos durante a noite. Só isso que levamos. Se levássemos muitas coisas, malas ou mochilas, os militares que estavam em vários pontos das estradas não iam nos deixar sair da cidade. Nós escapamos como se tivéssemos somente indo visitar alguém. A junta militar está assassinando cristãos e queimando casas e igrejas. E nós estamos assustados, fazendo de tudo para sobreviver. Na minha vizinhança, mais de 500 casas foram evacuadas. Onde estou ficando, tem mais de 200 pessoas deslocadas. Muitas são cristãs que estão sem uma fonte de renda. E não há novos empregos desde a pandemia. Eles lutam para juntar dinheiro para comer. Então, eles não conseguem enviar os filhos para a escola. Os militares não são nosso inimigo real, mas sim Satanás, que, assim como é mencionado no Evangelho de João, capítulo 10, veio para roubar, matar e destruir o corpo de Cristo. O próprio nome Satanás quer dizer oponente, adversário. Significa aquele que não quer deixar cumprir o plano de Deus para a igreja. Ele usa o seu poder como pode para perturbar e impedir que o Evangelho seja compartilhado com povos não alcançados. Por meio de treinamento e preparação para a perseguição, nós fortalecemos o que resta. E na área para deslocados em que eu dou esse treinamento, eu conduzo também líderes de jovens, acampamentos evangelísticos, acampamentos para crianças e jovens. Também dou treinamento para a geração de renda e damos recursos para que eles possam sobreviver nos acampamentos de deslocados. Graças a Deus, os cristãos estão muito receptivos e abertos. A Bíblia diz também que nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, sofreu e deixou o seu exemplo para que pudéssemos seguir. Eu prefiro continuar a levantar os meus braços e participar com a única forma de luta que temos. É isso. Por meio do estudo da Bíblia, no treinamento e preparação para a perseguição, nós podemos ver claramente que há uma força maior nos bastidores. Esse é o nosso real inimigo. Nós não podemos vencer a batalha espiritual com força bruta, então precisamos orar. Perto da minha casa tem um monte e sempre que possível vou até lá com meus filhos e estendemos a mão para Mianmar e oramos. No nome de Jesus, nós declaramos liberdade, paz e justiça. Eu sempre digo para os meus filhos, nós não temos frases de efeito, mas temos a nossa oração. A oração pode transformar a vida de milhares de cristãos que foram forçados a fugir por causa da violência. Por isso, convidamos você a participar do Domingo da Igreja Perseguida 2025, no dia 15 de junho. Cadastre sua igreja para juntos levantarmos um clamor pelos cristãos deslocados internos em todo o mundo.